Prontinho, pastor. Pode começar, tá? Ok. Shalom, bom dia a todos. É uma grande honra, é um grande prazer poder estar aqui para falar do espírito de conselho. Esta semana foi uma semana bastante, eu vou usar essa palavra, poderosa, em função de todas as coisas de todas as palavras que nós ouvimos, né? De todas as direções que nós recebemos do Senhor. E eu creio que isso está acrescentando, eu creio que isso está enchendo as nossas medidas de tudo daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, hoje eu quero continuar nesta mesma, nesta mesma palavra, né? Quero me apresentar, eu sou Gilberto, pastor Gilberto, sou casado com a pastora Cássia para sempre. Estou aqui na cidade de Arapongas, a cidade da Moveleira, né? A cidade dos pássaros. É uma cidade bastante agradável, uma temperatura excelente. E tenho a honra, né, e o prazer de estar sobre a paternidade do apóstolo Éder, que movimentou de uma forma tremenda, maravilhosa a minha vida, o ministério. Sou muito grato a ele e à sua família por tudo aquilo que ele tem acrescentado sobre a minha vida. Aliás, eu até nesta madrugada pensando como é bom nós temos um bom conselheiro, como ele tem sido na minha vida e creio que na vida de todos nós, né? Todas as palavras, todas as direções, todos os bons conselhos que nós temos recebido do AP têm acrescentado muito em todos nós. Então, eu agradeço muito a ele e peço que Deus o abençoe de uma forma tremenda. Assim como ele profetiza e declara, né, sobre nós, que o Senhor possa ativar ainda mais a vida e o chamado dele. Bom, então nós estamos no livro de Isaías, capítulo 11, e diz assim que do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo. Sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. O Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. Então, é isso que nós estamos recebendo, é essa porção, esse porção que nós estamos recebendo do Senhor nessas 49 semanas, que hoje é o 27º dia. Bom, eu creio que para mim foi assim, não sei se para vocês, mas eu creio que sim. Precisamos sempre escolher bem os nossos conselheiros. E os pais são os primeiros a exercerem essa função, né? O conselho deve ser pedido aos pais, ou os conselhos dos pais devem ser ouvidos. Por mais que muitas vezes nós achamos que aquela direção ou aquele conselho vai contra tudo aquilo que você pensava ou gostaria ou imaginava, mas é assim que a gente começa ouvindo, é assim que a gente começa aprendendo a ouvir conselhos. Começa pelos pais. Desde pequeno, desde criança, de uma certa forma, os pais sempre nos dão conselhos, né? Para não estar ali, para não estar aqui, para deixar de ir para lá ou para deixar de vir para cá, a gente sempre ouve conselho. E ontem, não é bem isso, não é bem diretamente sobre esta palavra, mas ontem eu estava lendo o livro de Juízes e lendo sobre Sansão, lendo sobre a sua nascença, o seu pai, a sua mãe, e a promessa que Deus cumpriu. Mas chegou um determinado momento que Sansão foi para Tima, se eu não me engano, e lá ele viu uma moça, ele conheceu uma moça, e ela filistia. E ele voltou para casa
e disse para os seus pais que ele queria aquela mulher, que ele queria casar com ela, que eles tinham que dar um jeito de fazer ela ficar com ele, ou ele queria ficar com ela. E o seu pai e a sua mãe disseram para ele: mas Sansão, será que não tem nenhuma mulher aqui, meu filho, na nossa tribo, que, que não seja filicia, que não seja pagão para você casar? E ele disse: não, eu quero ela, vocês têm que dar um jeito de me aproximar dela, de chamar ela para cá. Eu estava me lembrando isso e pensando sobre isso, quantas vezes os nossos pais, ou as nossas mães, ou os pais nos dão direção com relação aos nossos sentimentos, aos nossos envolvimentos. E muitas vezes nós rejeitamos, né? Nós achamos que eles estão falando demais, que eles estão ficando doidos, que eles não conhecem. Você não conhece ele, você não conhece ela. Ela olha assim, mas ela é um doce, ou ele é uma maravilha. Você não sabe, você não convive com ele. E muitas vezes os pais nos dizem: olha, não é tempo, ou não é bom, você tem outras coisas para fazer. Não, eu não posso. E a gente acaba desprezando esse conselho. E nós acabamos nos envolvendo e nos acabamos casando. E depois vocês sabem de tudo o que acontece, né? E daí nós voltamos e pedimos socorro para os pais. Isso tanto homem como mulher. Muitas vezes as pessoas colocam isso só de uma forma mais pejorativa para as mulheres. Mas os homens acontece com muita frequência isso, e muitas vezes pelo orgulho, eles não voltam para os pais para pedir perdão e nem para reconhecer que aquela direção era correta. As mulheres, elas voltam para falar, para pedir ajuda, para falar com o pai principalmente. Mas não era necessário, não tinha precisão de acontecer tudo aquilo. E quando eu vi essa palavra ontem, me chamou muita atenção, porque parece uma palavra nesses dias, principalmente nesses dias, né? Os homens, as mulheres, os jovens ou os quase jovens, eles tomam decisões principalmente relacionadas a sentimentos e não ouvem nenhuma direção, não aceitam nenhuma direção, nem dos pais, nem de pastor, nada. Eles fazem tudo aquilo que eles querem e querem que dê certo, e quando não dá, eles querem que você ore para dar, né? Então, como você já tem um conselho, você não pode orar de uma outra forma para que isso continue dando certo. Não vai dar, não tem como dar, não acontece, não pode dar. Então, é mais ou menos isso. E diante disso, eu estava, hoje pela manhã, estava olhando o conselho que Davi deu deu a Salomão no final do seu reino. Ontem, o pastor Alexandre e a pastora Fátima falaram muito sobre isso, e eu vi hoje uma palavra muito interessante sobre o conselho que Davi deu quando chamou o seu filho para, para, para conversar, e ele disse para Davi, vou, capítulo 1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 2. Disse assim: vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja corajoso e seja homem. Obedeça às ordens do Senhor, seu Deus. Siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos, prescritos e escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo que fizer e por onde quer que for. Desse modo, o Senhor manterá a promessa que me fez, se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. Então, isso foi uma direção, foi um conselho que Davi deu para Salomão quando ele já estava no final, quando ele já estava para morrer, mostrando e dizendo, aconselhando Salomão a andar desta forma.
não retroceder, pedindo para Salomão ser homem, obedecer os decretos, as leis, os princípios do Senhor. Quando nós olhamos esta palavra, nós entendemos e nós estamos entendendo que são esses os conselhos que nós temos ouvido do AP durante todos esses anos, ou durante todos esses dias. Nós, essa semana e a semana passada, nós ouvimos o AP falar sobre alma vazia. E ele estava nos dando direção, ele estava nos dando conselho de como é que nós podemos não estar com a nossa alma vazia, e se estiver, como é que nós podemos preenchê-la? Como é que nós podemos sair desse poço, né, desse abismo, aonde fica a nossa alma? Da mesma forma, Davi estava incentivando, direcionando, posicionando o seu filho. Assim como filhos somos do AP, ele tem nos posicionado, eles têm nos direcionado, eles têm nos aberto os nossos olhos, mostrando um caminho. E muitas vezes é um caminho que a gente ainda não viu, mas é um caminho que a gente precisa e quer chegar e nós não sabemos como. E ele tem nos posicionado desta forma. Davi posicionou Salomão, sabendo que ele era muito jovem, sabendo que ele não tinha nenhum conhecimento, não tinha nenhuma experiência, sabendo que ele era o filho do rei, sabendo que ele estava para assumir uma grande responsabilidade, um grande chamado, um grande ministério, e ele estava dando direção a ele. Você não precisa ser poliglota, você não precisa ser diplomado, você não precisa falar 6 idiomas, você não precisa ter brasão de família, você só precisa andar nos caminhos do Senhor, obedecer os mandamentos, os princípios do Senhor. Você ou nós não precisamos querer preencher a nossa alma com as coisas desse mundo, com a vaidade, com o orgulho. Você não precisa querer fazer com que o seu ministério seja reconhecido ou que você mesmo seja renomado. Você não precisa se encher de orgulho, de soberba, de arrogância para mostrar para uns ou para outros que você é. Você não precisa passar por cima dos seus familiares ou da sua esposa. Você não precisa se ficar buscando elogios, bajulação, tapa nas costas de ninguém. Você só precisa não deixar a sua alma vazia. Você só precisa andar nos conselhos do Senhor, obedecer a palavra do Senhor. O Senhor não pede para você virar piroleta, fazer cambalhota, pular em cama elástica. Ele só pede para você obedecer, andar nos seus mandamentos. Porque ele também não precisa saber, e ele não quer saber qual é o seu nível de instrução, qual é a sua capacidade intelectual, qual é o seu envolvimento social. Ele não precisa daquilo que você tem, ele quer que você tenha o que ele tem para você, independente de onde você saiu e de como você anda. Então, quando eu olhei esse conselho de Salomão para Davi, e tudo aquilo que o Senhor também falou para Manoá e para sua esposa com relação a Sansão, quando eles deram esse conselho para Sansão, e quando o Senhor deu esse conselho para Davi, a gente entra nisso tudo. A gente entra lá atrás, a gente entra quando nós, eu creio que a maioria de vocês, quando nós éramos jovens, e ainda são a maioria de vocês, quando você começou a se relacionar tanto no seu trabalho como com amigos, ou quando você começou a se relacionar sentimentalmente, e o seu pai e a sua mãe sentaram ou falaram com você, te dando um conselho, e se você ouviu esse conselho, você sabe onde você está e como você está. E se você desprezou esse conselho, você sabe o que você viveu e o que você está vivendo. Puxa, mas está tudo perdido? Não, não está. A Bíblia diz que o fim de todas as coisas é melhor do que o começo. Quando eles deram esse conselho para Sansão e quando Davi, desculpa, deu esse conselho para o seu filho, é porque ele queria que o seu filho permanecesse diante do Senhor, que o seu filho reconhecesse o senhorio do Senhor sobre a vida dele, que o seu filho pudesse buscar no Senhor todo tipo de sabedoria,
de conhecimento e que sempre ele tomasse conselho do Senhor. Muitas vezes é isso que os nossos pais querem. Ah, mas os meus pais não eram cristãos, mas eles tinham um conselho para te dar. Não importa se eles eram ou não. A palavra de um pai ou a palavra dos pais tem que ser ouvida. Nós temos que parar para ouvir e não só ouvir. Nós temos que parar para entender e não só entender. Nós temos que parar para conversar e perguntar por quê. O que está acontecendo? E a gente sabe que quando isso não acontece, os caminhos que tomam, né, a nossa vida. E a gente, como ontem, o pastor Alexandre e a pastora Fátima falaram sobre isso, sobre os conselhos que Absalão tomou, a maneira como ele foi aconselhado, para você dizer e para você se estabelecer, para que todo mundo saiba que agora você é o rei, coloque uma tenda no terraço do palácio e deite-se com todas as mulheres do seu pai, para que as pessoas possam ver que é você que manda, que agora você é o rei. E muitas vezes nós temos conselhos, não vou dizer que semelhantes ou iguais a esse, mas nós temos conselhos, recebemos conselhos muitas vezes que beiram esse absurdo. E a gente sabe que não é um conselho do Senhor. Mas a gente não entende. Quando você começa a sentar com algumas pessoas que não têm o Espírito do Senhor ou que não têm o bom senso, que começa a abrir a sua vida, a abrir a sua casa, a falar do seu casamento, principalmente a falar do seu cônjuge, né? Quando você começa a dizer que ela é assim, que ele é assim, que ele não faz, que ela não faz, que ele faz ou não deixa de fazer, aí você começa a abrir isso tudo em detrimento de que você não percebe que a sua alma está vazia e você vai receber um conselho que vai de encontro àquilo que você quer ouvir. Não é o conselho do Senhor, mas é de encontro àquilo que você quer ouvir. E você toma a decisão. Quantos casamentos, quantas famílias foram dizimadas, acabaram? Quantos filhos ficaram sem os seus pais em função de conselhos? E pasmem. E muitas vezes esses conselhos saem da própria igreja, saem dos profetas das igrejas, saem dos homens, das mulheres, do círculo de oração, oh, meu Deus, me perdoa, das igrejas. Então, nós precisamos saber quem é que está nos aconselhando. Por isso que nós precisamos ouvir. Obedeça os mandamentos, obedeça os meus princípios, respeite a minha lei. E quando acontece isso, mesmo que você não saiba o que fazer, mas você vai ter uma direção e vai ter um conselho do Senhor para que você possa restaurar a sua casa. Primeiro, para que você possa se restaurar a sua alma, para depois restaurar a sua casa e para depois restaurar o seu casamento. Algumas vezes nós queremos que a nossa casa se restaure sozinha. Não, eu vou orar e eu não preciso fazer mais nada. E a gente quer que aconteça isso. Não, eu vou orar e agora ele ou ela vai mudar e vai ficar tudo bem. E você sabe que você tem uma grande parte nisso, você tem uma grande influência em tudo isso. Assim que você precisa também aconselhar os filhos. Se você não tem a sua casa, ou se você não ouve um conselho para restaurar a sua casa, se você não ouve o conselho para ser restaurado diante da sua esposa, da sua família, como é que você vai aconselhar? Como é que você vai dar conselho para os seus filhos? Até porque os conselhos que nós damos, ou os conselhos que nós precisamos dar, eles precisam estar muito relacionados à prática da nossa vida. Nós somos conhecidos pelos frutos, está escrito. E os seus filhos, ou os nossos filhos, também vão nos conhecer pelos frutos que nós damos em casa, pelos frutos que nós damos dentro de casa, no casamento, pelos frutos que nós damos entre marido e mulher. Algumas vezes
Os filhos, eles observam a sua vida, observam o seu andar, observam o seu sentar, observam o seu andamento na sua casa, observam o seu respeito, observam a sua forma de falar, observam o seu tratamento com a sua esposa ou com o seu esposo, e isto faz com que eles olhem e desejem ter uma família como a do seu pai e da sua mãe. Alguns filhos, eles desejam ser uma boa esposa como é a sua mãe, como seu pai, porque eles observam. Alguns filhos, eles observam ter uma esposa como é a sua mãe, como seu pai. Isso são frutos. E quando você chama os seus filhos, ou quando você chama alguém da sua família para sentar, para conversar, para dar um conselho, eles vão ouvir, porque eles ouvem, porque eles conhecem, porque eles vivem e porque eles observam o seu andar, o seu casamento, a sua vida. Você não pode dar um conselho se a sua casa está de ponta cabeça. Você não pode dar um conselho se o fogão está no quarto, o sofá está na sala, a geladeira está no banheiro. As pessoas podem até ouvir, mas elas vão ouvir porque é aquilo que elas querem ouvir. Não tem direção, nem para a sua vida e nem para a vida de quem você está aconselhando. Nós vimos isso na vida de Davi, na vida de Salomão, com o seu filho Roboão. O seu filho, ele não teve uma boa referência do seu pai. Salomão não foi uma boa referência para Roboão. Assim como Davi não foi uma boa referência para os seus filhos. Para Roboão faltou a paternidade, esta a qual nós estamos tendo o privilégio de ter. Uma paternidade que nos corrige, que nos posiciona, uma paternidade que nos mostra a verdade, uma paternidade que nos confronta. É por isso que nós estamos aqui. Eu sei que há muitos aqui que já estão há alguns anos, e muitos anos, caminhando com a AP. Eu estou indo para o 2º ano, e se eu falar aqui o que aconteceu na minha vida, o que aconteceu na minha casa, nós vamos precisar ficar aqui mais uns 2 dias. Mas foi duro? Se foi. Foi confronto comigo e diante de mim? Foi. Mas eu sou extremamente grato, porque hoje eu reconheço e vejo que durante muito tempo eu fiquei me espelhando, eu fiquei procurando em pessoas que eram vazias. Elas queriam mais se promover do que ser consertadas. Mas, graças a Deus, chegou o meu tempo, né? Chegou a minha vez, graças ao Senhor. E assim, Roboão não teve a paternidade, não teve exemplo. E quando ele teve que assumir o lugar do seu pai, e que ele cresceu no meio de um reino de paz, que não havia guerra de adversários, mas havia uma grande guerra dentro da sua casa. Havia uma grande guerra com o seu pai, havia uma grande guerra interna, havia uma grande guerra emocional, havia uma grande guerra de falta de paternidade. Ele estava num momento onde o seu pai era o homem mais rico, o mais sábio, ele estava num palácio suntuoso, ele estava num lugar que era revestido de ouro, mas ele não tinha direção, ele não tinha posição, ele não tinha uma liderança sobre a vida dele que pudesse liderar pelo exemplo. Não tinha exemplo. E ele foi crescendo desta forma, em conflito, vazio, só tendo o reconhecimento de ser o filho do rei, só tendo o reconhecimento que herdaria o trono do rei, só tendo o reconhecimento que era o príncipe, mas de rei, de conselho de rei. Salomão não deu ao seu filho a mesma coisa que ele recebeu do seu pai. Ele não aconselhou o seu filho, ele não deu direção para o seu filho. Por quê?
porque ele era sábio, mas ele se perdeu na sua própria sabedoria. Ele se excedeu, achando que ele podia fazer tudo, porque ele era sábio e não precisava mais da direção do Senhor. Ele se acostumou ou viveu a sua própria sabedoria, ou seja, ele se empanturrou de soberba por causa da sabedoria que era de Deus que estava sobre ele. Ele usurpou a sabedoria de Deus para viver desta sabedoria fazendo o que ele quis. Não foi sábio em aconselhar o seu filho, não foi sábio em posicionar o seu filho, não foi sábio em dirigir o seu filho, não foi sábio em falar de família, não foi sábio em falar de bons tratos, não foi sábio em falar, o filho, você precisa ser homem de uma única mulher. Eu tenho 1000 e nem sei onde que eu tô louco. São 1000 mulheres falando na minha cabeça dia e noite, o dia todo. Isso não é sábio. Você não precisa, você precisa do Senhor. Você precisa obedecer os mandamentos, obedecer os princípios, andar em retidão e buscar conselho do Senhor. Ele não fez isso com o seu filho. E, e a gente sabe disso quando nós passamos por isso, não generalizando, nem todos passaram, mas eu nunca pude pedir um conselho para o meu pai. Eu nunca pude pedir uma orientação para o meu pai. E isso me fez entender ou me fez ser distante do meu pai, acreditando que eu não podia pedir nada para o meu pai. Eu tinha que fazer tudo na minha vontade, na minha direção. E isso tudo me dificultou no meu relacionamento com o Senhor. Porque eu não tive referência de pai. Puxa, o meu pai era um homem bacana, sim, ele era muito bacana, mas eu nunca pude contar com ele, eu nunca pude ter um conselho, eu nunca pude ter uma direção, eu nunca pude ter uma afirmação, eu nunca tive ter uma posição do meu pai. Então, isso me dificultou muito. E muito dessas dificuldades eu fui colhendo durante a minha vida, durante o meu casamento. Eu fui colhendo, eu fui vivendo isso durante o nascimento dos meus filhos. Eu tive muita dificuldade, mas uma extrema dificuldade. Eu não tive referência de família, porque nós não tínhamos referência, eu não tive referência. Eu não sabia como era uma família, como que eu pude casar, porque eu não tive a, a, o direcionamento, eu não tive o conselho do meu pai. Tá, mas você aconteceu tudo isso por causa do seu pai? Não. Mas a minha formação, a minha direção, o meu conselho, a minha posição não partiu do meu pai. O meu pai não me chamou, falou: escuta, você vai casar? Você acha que você já sabe o que você vai fazer? Você tem condições para isso? Você sabe o que você vai encontrar? Eu quero sentar com você, eu quero saber o que você pensa sobre o casamento. Você está preparado? Você tem responsabilidade? Você se considera homem de aparência ou homem de caráter? Meu pai não me chamou, não me conversou. Mas, graças a Deus, o Senhor me aceitou. A gente diz assim que nós aceitamos Jesus, né? No meu caso, foi o Jesus que me aceitou. Ele me aceitou. E por ele ter me aceito, eu sou extremamente grato, muito grato. Eu não sei como agradecer ao Senhor. E além disso, o Senhor me deu uma paternidade, que é o AP sobre a minha vida, que eu somente sou muito grato, mas extremamente grato. Não só me ensinando, mas me posicionando. Não só fazendo com que eu tenha conhecimento, mas que eu viva aquilo que nós temos aprendido. Então, isso faltou para Roboão. E quando o Roboão teve que assumir
reinado, quando Roboão teve que ser estabelecido como rei, ele não teve direção. No livro de 1 Reis, o capítulo 9, a partir do versículo 3, diz assim, ou melhor, peraí que eu anotei umas coisas aqui. 1 Reis, capítulo 12. Primeira Reis, capítulo 12. Diz assim, a partir do versículo 1. Diz assim: Roboão foi a Siquém, onde todo Israel havia se reunido para proclamá-lo rei. Quando Jeroboão, filho de Nebate, soube disso, voltou ao Egito para onde havia fugido. Os líderes de Israel, versículo 3, convocaram Jeroboão e ele e toda a comunidade de Israel. Versículo 4. Os líderes de Israel dizendo: seu pai, Salomão, foi muito duro conosco. Disseram: alivia a carga pesada de trabalho e de impostos altos que seu pai nos obrigou a carregar. Então, seremos seus súditos leais. Roboão respondeu: deem-me 3 dias para pensar, depois voltem para saber a minha resposta. E o povo foi embora. Olha só, o rei Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos, que haviam sido conselheiros do seu pai Salomão. O que vocês me aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo? Eles disseram: se o Senhor estiver disposto a servir, se o Senhor estiver disposto a servir esse povo, hoje, e lhe der uma resposta favorável, eles serão os seus súditos leais para sempre. Mas Roboão rejeitou os conselhos dos homens mais velhos e pediu a opinião dos jovens que havia crescido com ele e agora o acompanhavam. Isso aí são os chamados parsas. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo que deseje que eu alivie as cargas impostas por meu pai? Os jovens responderam: você deve dizer o seguinte a essa gente que diz que seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Sim, meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. Isso tudo reflete que ele não teve o conselho nem ensina, ele não obteve o conselho nem ensinamento do seu pai. Ele não viu o reinado do seu pai, não foi espelho, não foi referência, não foi exemplo para ele. Porque ele viu um pai que só tinha uma coroa e só era rico. Tinha sabedoria, mas nunca usou a favor do rei. E quando ele assumiu o reinado, ele se prevaleceu da posição que ele tinha como filho e da coroa que ele ia colocar sobre a sua cabeça. Ele se prevaleceu do orgulho, da soberba, se prevaleceu da falta de compaixão, se prevaleceu para ser rei somente para ele e para os seus parças, para os seus amigos. Ele não foi rei para servir ao Senhor. Ele não foi rei para dirigir, para direcionar, para posicionar as ovelhas do Senhor. E quando ele foi pedir conselho para os mais velhos,
que governavam e conheciam, eram conselheiros do seu pai. Ele recebeu um conselho: se você estiver disposto a servir esse povo. Você não foi rei para ser servido, você foi rei para servir este povo. Se você estiver disposto a servir este povo, eles serão leais a você. A Bíblia diz que ele rejeitou, desprezou os conselhos dos mais velhos. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Ele desprezou os conselhos dos mais velhos, a sabedoria, a direção dos mais velhos. E foi se consultar com os seus amigos, com os parças. E os parças, querendo bajular, querendo tomar proveito do amigo, deram um conselho contrário. Porque eles iriam se privilegiar de tudo aquilo que o rei fazia, porque eles eram amigos do rei. Na mesa deles não ia faltar nada. Eles teriam o privilégio do rei. A casa deles, a família deles, o rei estava governando para os seus amigos, para os seus parças. Isso também nos serve como direção. Eu creio que muitos de nós aqui, ou quase a totalidade, tem um grande chamado, um grande ministério. E o Senhor está nos olhando, está te olhando. E você pode até perceber que muitas vezes na sua vida ou na sua casa, você tem tomado posições, você tem tomado, você tem vivido de uma forma que tem te surpreendido, porque muitas dessas formas, ou muito de tudo que você está vivendo, você não recebeu da sua casa, você recebeu do Senhor. E você está vivendo hoje de uma forma que nem você imagina que você poderia estar vivendo. Você está desfrutando hoje de coisas que você nem imagina que poderia desfrutar. Você está diante de pessoas que você nem imaginavam que poderia estar diante de você. Você está recebendo pessoas que vêm falar com você, vêm pedir ajuda, vêm pedir conselho a você, quando você nunca imaginava que você teria condições de aconselhar alguém. Você está vivendo um casamento que você jamais poderia viver, que você jamais poderia imaginar que você viveria, que você teria uma família como você tem, que você teria uma esposa ou um esposo como você tem. Você está desfrutando hoje de uma paz, você está desfrutando hoje de uma alegria, você está desfrutando hoje de uma saúde emocional que você jamais viveu em tempos passados. E você jamais conheceu o que é tudo isso que você está vivendo. E muitas vezes você está diante de pessoas que elas vêm diante de você ou de pessoas que estão debaixo da sua liderança e que elas precisam muito que você mostre para elas, que você ajude elas, que você sirva a elas. Eu costumo dizer que nós estamos aqui para lavar o pé dos outros, não para que os outros lavem os nossos pés. Foi assim que Jesus nos ensinou. Jesus chamou aqueles homens e se cingiu de uma toalha e foi lavar os pés dele para dizer: assim como eu sirvo, vocês também deverão servir. O Senhor está nos levando a ficar ou a estar diante dele em uma posição para que nós possamos servir, independente da sua posição econômica, espiritual, social, independente do seu ministério, independente de quem você é. Ah, mas ninguém me conhece, mas o Senhor te conhece. E por você ser o Senhor que te conhece, você sirva, porque o Senhor também conhece as pessoas que virão diante de você. Então, quando a gente tem que servir, quando a gente tem que estar numa posição de governo, nós precisamos estar numa posição de governo, sabendo que nós não somos melhores, mas nós estamos aqui para servir as pessoas. O governo não é para você se autoafirmar, nem para se autopromover. Quando você aceita ficar numa posição de governo, você tem que servir mais do que ser servido, você tem que dar mais do que receber. E essa posição não foi ensinada
para Roboão, porque ele não recebeu, ele recebeu esse conselho do seu pai, mas ele só recebeu. Ele recebeu um conselho de Deus. Vocês imaginam que Salomão recebeu um conselho de Deus? Ele recebeu um conselho do seu pai. E depois ele recebeu um conselho de Deus. Deus falou com Salomão. Deus disse para Salomão: anda como seu pai andou diante de mim. Sirva como seu pai serviu diante de mim. Obedeça como seu pai obedeceu diante de mim. E não faltará sucessor no reino. Obedeça os meus mandamentos. Foi o Senhor, o próprio Deus, que desceu para falar com Salomão, deu conselho a ele, os mesmos conselhos do seu pai. Ele não foi capaz nem de ensinar, nem de posicionar o seu filho. E ele não foi capaz de servir como seu pai serviu o reino. Ele serviu a si próprio. Então, nós não estamos falando e não estamos vivendo isso por acaso. Tudo isso já foi. E tudo que foi é. E tudo que é já foi. Então, nós estamos numa mesma etapa onde o Senhor está ratificando aquilo que Ele quer que nós sejamos, da forma que nós devemos andar. O Senhor já nos falou, e agora nós temos o AP que tem ratificado tudo aquilo que o Senhor já falou. Davi falou com Salomão, e o Senhor falou com Davi. Nós estamos num momento de nos considerarmos, desculpe a palavra, e talvez eu não me expresse da forma adequada, mas nós estamos num momento em que nós temos muitos privilégios. O privilégio que eu tenho, o privilégio que essa rede tem, é muito grande. Se você ouvir, obedecer e andar diante desses conselhos, você será próspero, viverá feliz, com a sua alma cheia do Espírito Santo, governará a sua casa. E através da sua casa, você governará tudo aquilo que o Senhor trouxer diante de você. Você governará a sua casa. Você governará os seus filhos. Os seus filhos governarão a sua casa. Os seus filhos governarão os seus netos. Os seus netos governarão a sua casa. Os seus bisnetos governarão a sua casa. Porque a partir do seu governo, a sua casa toda não faltará governo do Senhor sobre a tua casa. Se você governar como o Senhor pede, se nós governarmos como o Senhor pede para que a gente governe, se nós andarmos segundo aquilo que o Senhor quer que a gente ande, não faltará governo do Senhor sobre a sua descendência. Você governará, o seu filho governará, os seus netos governarão, os seus bisnetos governarão, porque o governo veio de você pela obediência e pelo cumprir os estatutos que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. E outras situações, né, como o Senhor foi com o rei Asa, enquanto você estiver comigo, enquanto você andar segundo os meus mandamentos, eu estarei contigo, disse o Senhor ao rei Asa. Se você me deixar, eu também te deixarei. O rei Asa governou e ele arrancou até a avó dele do reino, do trono, porque a avó dele tinha servido, fez um altar para um outro Deus, ele arrancou a sua avó do trono, porque ele reconheceu a soberania do Senhor. Algumas vezes nós temos que tomar posições, algumas vezes nós temos que
tomar atitudes que não vão agradar algumas pessoas da nossa casa e da nossa família. Algumas vezes nós temos que ser muito pontuais na nossa casa, para que o nosso governo não seja contaminado, para que não entre ingerência dentro da nossa família. E muitas vezes nós temos que destituir algumas pessoas. O rei Asa entendeu a posição que Deus tinha com ele, e ele entendeu a posição que ele tinha com Deus. Ele ouviu a direção de Deus, e quando ele percebeu que tinha alguém na sua família que estava diante de um outro altar, independente de quem fosse, ele arrancou do rei, destituiu do rei a sua avó Maaca. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a dois governos. Nós não podemos ser governados por duas palavras, por duas direções. Nós não podemos ter duas posições. O que o Senhor está dizendo sobre esse espírito de conselho é que há muito o Senhor tem nos aconselhado. Há muito o Senhor tem nos aconselhado. Olhe para a minha palavra. Olhe para a direção que eu estou dando. Não olhe para as coisas desse mundo. Não se apegue às coisas desse mundo. Obedeçam a minha palavra, os meus estatutos, os meus mandamentos. Não se dobrem diante de homens que não têm compromisso. Não se dobre diante de homens que usam a minha palavra, que usam o meu nome para se promover. Busquem em mim, busquem-me serão e eu me deixarei encontrar. Escutem o que eu estou dizendo a vocês, igreja. Abram os seus olhos. Há muito conselho do inferno. Há muito conselho maligno gerenciando a igreja. Há muito governo do inferno governando sobre a igreja. Há muito governo do inferno que está governando sobre o mundo. O Senhor está nos avisando, o Senhor está nos aconselhando, porque o tempo está muito próximo. E muitas vezes nós estamos entusiasmados, embasbacados, desculpa a expressão, com as coisas que nós estamos vendo na rede, ou melhor, na internet, na mídia. Nós estamos ficando extasiados com aquilo que nós estamos vendo. Mas nós estamos tendo palavra, nós estamos tendo direção, nós estamos tendo discipulado, nós estamos sendo confrontados, porque é tempo de obedecer. Ouça, ande diante dos meus mandamentos. Ah, porque ninguém me conhece, mas Deus te conhece. Ah, porque ninguém me chama, mas Deus conta com você. Ah, porque eu não sou, você é, porque Deus disse que você é aquilo que Ele disse que você é. Ah, porque eu não fui, mas vai chegar o tempo que o Senhor vai te convocar. Ah, mas ninguém me olha, mas o Senhor está te olhando. Ah, mas eu não sou reconhecido, mas quem te reconhece é o Senhor. Você não precisa de reconhecimento de homem. Então, enfim, eu quero orar, porque senão a gente não vai parar. Eu gostaria de orar com vocês, em nome de Jesus. Pode ser, profeta? Pai eterno e soberano, nós te agradecemos, Senhor, em todo o tempo, pelos muitos conselhos que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pelos conselheiros do Senhor que o Senhor tem levantado para nos conduzir, para nos dirigir. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, eu sei que muitas vezes nós não conseguimos discernir, ou muitas vezes nós desprezamos lá atrás conselhos. E muitas vezes esses conselhos que nós recusamos, nós estamos passando por situações muito apertadas. Mas hoje, Senhor, diante do Senhor,
nós pedimos perdão e pedimos para que o Senhor possa nos dar conselhos, e nós nos arrependemos, Pai, de todo o desprezo que nós tivemos, principalmente sobre os conselhos dos nossos pais. Muitas vezes nós rejeitamos os conselhos dos pais, porque eles não têm condição, porque eles não têm instrução, porque eles são velhos, porque eles não conhecem o que nós conhecemos, e vivemos de uma forma muito difícil por esse motivo. Mas hoje, diante do Senhor, hoje diante da tua palavra, hoje diante do Espírito de conselho, nós te pedimos perdão e pedimos para que o Senhor possa trazer sobre todos nós uma direção, um conselho de restauração, um conselho para que nós possamos viver na direção do Senhor, um conselho para que a nossa alma fique cheia da presença do Senhor. Pai, eu peço que a graça do Senhor, o conselho do Senhor esteja sobre toda esta rede, homens, mulheres, pastores, pastoras, apóstolos, profetas, que toda a sua casa possa ser cheia do conselho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado, profeta. Desculpe alguma coisa. Até mais. Tchau, tchau.